Olá a todos, acadêmicos do curso de Administração Pública, Ensino à Distância da UFMS, Polos de Campo Grande e São Gabriel do Oeste. Eu quero, nesse momento, dar as boas-vindas à primeira aula de Teorias da Administração 1 e, ao mesmo tempo, pedir desculpas pelo leve atraso na liberação desse material, mas isso em virtude ao próprio convite tardio para assumir essa disciplina, mas eu prometo que a partir desse momento, com uma certa frequência, esse material poderá ser liberado para vocês. Vale frisar que o livro-texto já está disponível no ambiente virtual de vocês. Esse livro-texto, composto das unidades com as principais discussões e indicações de bibliografias, que também estão disponíveis no SISCAD, no plano de ensino, inclusive já mencionado naquele primeiro vídeo encaminhado para vocês. E a partir de agora, o que se pretende é liberar essas aulas nesse formato de PowerPoint narrativo, para que vocês possam tanto efetuar a leitura do livro texto, assistir às aulas, que na medida do possível penso eu que vai trazer algum tipo de auxílio, e também desenvolver as leituras daqueles materiais que aos poucos eu irei indicando, os materiais de apoio. Essa primeira aula da disciplina de Teorias da Administração 1, ela vai trazer aqueles principais conceitos e princípios básicos para que a gente entenda um pouco o que é o administrar, o que é administração e organização. E da mesma forma, essa disciplina ela vai trazer toda aquela base necessária e generalista da administração, em alguns momentos focando a questão pública, a condição pública da administração, porque é justamente essa base que vai permitir com que vocês, no decorrer do curso, estejam prontos para darem foco justamente no grande objetivo de vocês, que é a administração pública e se tornarem administradores públicos. Algumas considerações sobre administração e administrador precisam ser feitas, até pelo fato de que nós já temos assimilado, né, pelo nosso senso comum, o que vem a ser administrar. Importante enfatizar que essa ideia que se cria da administração em nossa cabeça, ela nem sempre é a mais adequada, justamente pela condição ainda há pouco mencionada de ser uma construção do senso comum, de nossa vivência, de nosso cotidiano. A partir desse momento, a partir do momento em que nos é, disponibilizamos a frequentar o ensino superior, o que se pretende é trocar essa construção do senso comum para uma construção mais teórica, científica, comprovada, comprobatória. E esse é o grande objetivo, na verdade, da universidade. Mas sempre que falamos em administração, imediatamente começamos a relacionar esse conceito com a nossa realidade. E ao pensarmos em administração, inevitavelmente relacionaremos essa palavra com aquelas empresas em que somos clientes, em que consumimos seus bens e serviços, as empresas privadas, lojas, supermercados, agência de turismo, serviço de transporte. Da mesma maneira, relacionamos com aquelas outras instituições que cuidam de nossa saúde, que cuidam de nossa educação, que cuidam do nosso bem-estar social e da nossa segurança. É fato, porém, que como nos relacionamos geralmente em maior número com essas empresas privadas, a gente acaba relacionando o termo administração com essa administração privada, com essas organizações privadas. O que não é de todo errado, porém não é também de todo certo, já que
o universo da administração, ele é muito mais complexo e muito maior. Então, se a gente buscar a priori fazer um estudo etimológico, um estudo da palavra administração, a gente vai culminar no latim administer. Ad vem de direção, de dirigir, de gerir, e minister vem de subordinação e de obediência. Numa quase tradução literária, a administração seria então atividade realizada sob o comando do outro. E aí vocês podem perceber que eu fiz questão de pontuar nesse slide um ponto de interrogação. Seria a administração eu realizar uma ação sob o comando de um outro? Se jogarmos essa condição para a nossa realidade, seriam as empresas, perdoe-me, na atualidade, uma estrutura em que um manda e o outro obedece? É muito importante que quando a gente se propõe a iniciar um estudo acadêmico numa universidade, a gente consiga também entender os conceitos numa perspectiva científica de neutralidade, não projetando a esses conceitos as nossas alegrias, tristezas ou empatias ou antipatia às coisas. Então, não façamos é, nenhum juízo de valor ao estudarmos esses conceitos com a nossa realidade, por exemplo, brasileira, que a priori é bastante problemática e nem todas as coisas funcionam. O convite que se fica aqui é esse questionamento. Devemos entender a administração nessa perspectiva de que um manda, o outro obedece, ou estariam hoje essas organizações perante esse contexto em que vivemos de desenvolvimento tecnológico, de globalização, um pouco mais flexíveis, um pouco mais elásticas, com forma de desempenho de papéis e de gestão um pouco mais participativa e não totalmente direcionada e focada. Se buscássemos fazer um esquema didático do que vem a ser a administração, seremos obrigados a relacionar a administração com um trabalho. A gente vai ver na próxima aula, inclusive, quando tratarmos de algumas questões históricas da administração, que essa ciência passou a ser respeitada e estudada com a própria formalização do trabalho. Enquanto o trabalho não era aceito ou não era bem visto, a administração acabou não podendo ser discutida e desenvolvida. Foi a partir do momento da existência do trabalho, e se existe trabalho, esse trabalho é feito para uma organização e por alguém ou alguém, é que a administração passou a ser estudada. Então, numa esquematização, inclusive proposta por Megson em 1980, a administração diz respeito à execução de trabalhos, à execução de tarefas, e tarefas essas que só podem ser feitas da existência de pessoas, que são os recursos humanos, da existência de dinheiro, de verba para que se possa agir, e da existência de recursos materiais, de maquinário, de mobiliário, de aparatos que vão todos permitir o atendimento de um objetivo ou de alguns objetivos. Então, não existe estudo da administração, não existe execução de trabalho se nós não considerarmos pessoas, se nós não considerarmos dinheiro e se nós não considerarmos aparatos, materiais, objetos que vão nos auxiliar na produção de um bem
ou de um serviço que culminará então no atendimento desses objetivos. Em breve a gente vai inclusive poder ver que existe o conceito de objetivo, o conceito de meta, às vezes trabalhamos essas duas palavras como sinônimos, embora elas tenham as suas diferenças. Toda essa proposta de trabalho que é feito por recursos humanos, por recursos financeiros e recursos materiais na busca de atender um objetivo, esse trabalho ele precisa ser coordenado. E a coordenação dele, a gestão desse trabalho, é feita então por esse profissional ou por esses profissionais, já que a questão da administração ela se relaciona com uma complexidade, existem organizações mais complexas e menos complexas, e esse administrador ou esses administradores vão colocar em prática aquelas funções da administração. Essas funções, elas são funções que historicamente, a gente vai ver na próxima aula também, elas culminam já no período pós-revolução industrial e que ainda são entendidas e aplicadas no contexto das organizações. Essas funções são planejar, organizar, liderar, dirigir e controlar. Para que se atenda a um objetivo, esses recursos humanos, financeiros e materiais precisam estar devidamente planejados e organizados. Há de se definir quais etapas, quais métodos, quais processos serão necessários para que se atinja o objetivo. Então, como é que esses recursos todos irão se organizar para o atingimento desses objetivos? E é o administrador quem vai fazer esse planejamento e essa organização, ao mesmo tempo que liderar essas frentes de recursos existentes. Né? Ele vai liderar os recursos humanos, em especial, porque as pessoas elas advêm de realidades distintas e dentro desse ambiente organizacional precisam trabalhar de forma conjunta e elas precisam então ser lideradas, incentivadas, assistidas, respeitadas, para que então a execução de seu trabalho possa ser dirigida e a partir do atendimento do objetivo, do output, do alcance dos resultados, esses resultados possam ser controlados. É um processo cíclico. Do planejar, a gente organiza, da organização parte-se para a liderança no processo de dirigir a ação dentro da organização, e a partir dos resultados é que esses resultados serão analisados e controlados. Uma vez que o resultado atingido esteja conforme, esteja ok, esse ciclo ele se mantém. Em havendo qualquer discrepância ou disparidade no resultado, esse resultado vai retroalimentar esse processo e numa próxima etapa, talvez esses recursos humanos, financeiros e materiais precisarão ser planejados e organizados de uma forma diferenciada para que se atenda o objetivo então esperado. Dessa forma, quando a gente trata do ato administrar, é cabível e necessário a qualquer tipo de organização. Então, independentemente da proposta da organização, da instituição que pretende gerar um bem, serviço, um produto, há de se ter a presença de um ou alguns administradores. É justamente o trabalho deles que vai permitir com que os objetivos sejam atingidos e em atingindo os objetivos, essa empresa ela vai conseguir sobreviver. E eis então que a gente culmina no que foi dito ainda há pouco da questão de objetivo e meta, que muitas vezes são tratadas em nosso cotidiano como sinônimos, como palavras com o mesmo
significado. Toda instituição pretende atingir o seu objetivo e tem o dever de atingir o seu objetivo. Por isso, da importância das etapas de planejar, organizar, liderar, dirigir, controlar. O objetivo diz respeito àquilo que eu quero, o que se quer. Porém, as metas, elas vão dizer respeito ao resultado que é atingido a partir de um processo de planejamento. Então, é o que eu espero após eu atingir o meu objetivo. Então, se eu tenho claro em minha mente, que inclusive faz parte do meu processo de planejamento, o que eu quero atingir, eu preciso também ter bastante claro o que eu espero após eu conseguir atingir ao meu objetivo. É justamente essa relação de objetivo e meta que vão dar a continuidade e a manutenção do ciclo dos processos nessa organização. Então, de uma forma resumida e objetiva, a gente pode ver nesse primeiro quadro de cor amarela que a administração ela acaba sendo a razão da existência das próprias organizações, essas que representam esse conjunto de pessoas que vão trabalhar em prol de um dado objetivo e meta, e essa administração, que é representada pelo profissional administrador, ela vai trazer nesse âmbito empresarial, organizacional, todas aquelas diretrizes, todas aquelas estratégias, todos aqueles instrumentos para o bom andamento dessa organização. E já que nós temos uma tendência a relacionar a palavra administração com aquelas organizações privadas, que são aqui aquelas que nos relacionamos com maior frequência, cabe nesse momento destacar que elas não são únicas. No âmbito das organizações, no âmbito da administração, a gente vai ter uma divisão de 3 tipologias. Existem aquelas organizações privadas, existem aquelas que são públicas, e é justamente essa que representa o foco do estudo de vocês, serão administradores públicos, e existem aquelas do terceiro setor. A administração privada, ela diz respeito àquelas instituições cujo maior foco é a geração de lucro. Então, são produzidos bens e serviços que serão consumidos, e nesse processo de consumo haverá um pagamento por isso, pagamento monetário. E o objetivo dessa instituição é de continuar produzindo e se beneficiando com esse lucro que será tanto aplicado à instituição, quanto também utilizado pelo seu proprietário ou pelos seus proprietários. As instituições privadas, as organizações privadas, elas têm como um outro objetivo, além da lucratividade, a satisfação do cliente que consome seus produtos, seus serviços, dos próprios fornecedores, já que o processo de produção exige esse envolvimento de recursos humanos, de dinheiro, de equipamentos, materiais, da matéria-prima. Então, há de se satisfazer os fornecedores, a comunidade de forma geral, ao governo. E por que o governo? Porque as empresas elas precisam anualmente ou com uma certa frequência pagar os impostos, justamente esses impostos que vão ser utilizados na próxima organização, que é a organização pública, que permitem a sobrevivência das organizações públicas. E também as instituições privadas elas precisam satisfazer os seus funcionários. Por quê? A sobrevivência, a condição de vida dessas pessoas que trabalham nessas organizações advém dos próprios salários que elas ali recebem.
A segunda proposta, ou segunda divisão, digamos assim, é representada pela administração pública, objetivo de vocês, que são aquelas instituições que têm como foco principal o atendimento às necessidades sociais nas diversas esferas. Esfera municipal, esfera estadual, esfera federal. E as necessidades sociais, necessidades da sociedade, vão dizer respeito àqueles serviços que nos provêm possibilidade de educação, possibilidade de saúde, manutenção da nossa saúde, possibilidade de segurança, dignidade de vida. As instituições públicas, elas já não têm o foco da geração de lucro, mas sim de prover qualidade de vida às pessoas. É parte dos impostos pagos pelas instituições privadas que, ao ser direcionado à administração pública, permitem a vida e a funcionalidade dessas organizações públicas. Essas organizações públicas devem considerar em seus processos administrativos seus fornecedores, os seus colaboradores, outras organizações que possam ter interface com elas e a própria sociedade, já que todo o processo e produção dessas instituições, dessas organizações, visam o bem-estar social, a qualidade de vida da sociedade. E por fim, como terceira modalidade, nós temos as organizações do terceiro setor, que são aquelas organizações de iniciativa privada, mas que também, como as instituições públicas, elas não têm interesse em lucratividade e que vão produzir bens e serviços públicos, com foco no governo, nas empresas privadas e na própria sociedade. Um exemplo do terceiro setor são as ONGs, as organizações não governamentais, que desenvolvem serviços e trabalhos que permitem o bem-estar social. Elas não visam lucro, o que elas visam é justamente um quantitativo monetário suficiente para manutenção, para que eles continuem desenvolvendo os seus trabalhos. Então, as organizações elas vão se dividir nessas três modalidades: as privadas, as públicas e as do terceiro setor. E aqui eu faço um convite para vocês para que nós não as consideremos de forma isolada. Tanto privada, pública e terceiro setor, elas fazem parte do nosso ambiente e elas se interrelacionam a todo o tempo. Qualquer ação de uma instituição privada, ela precisa, antes de agir no processo de planejamento, buscar entender as influências e as consequências que ela poderia gerar no âmbito público e do terceiro setor. Da mesma forma, entendendo as organizações públicas e do terceiro setor, essas organizações privadas podem partir para um processo de planejamento mais responsável e profícuo. Então, nesse mundo em que vivemos, existe uma constante interrelação e interdependência entre essas três esferas. E então é que eu faço um convite para a gente tentar entender esse esquema criado por mim a partir do que foi lido. E esse esquema ele parte do princípio de uma teoria que inclusive é mencionada e será mencionada na próxima aula de vocês, chamada teoria geral do sistema. A teoria geral dos sistemas, ela é uma teoria que foi criada no ano de 1967 por um austríaco biólogo chamado Ludwig von Bertalanffy.
E, embora ele seja biólogo e tenha criado essa teoria é, refletindo sobre sua área de trabalho, ela foi em pouco tempo aceita e assimilada por outras áreas do conhecimento. E de uma forma clara e simples de explicar essa teoria do Bertalanffy, ele propunha que de nada, por exemplo, adiantaria eu ser um especialista e um expert em coração se eu não entendesse o coração a partir das relações que ele tem com os demais órgãos do corpo. Traduzindo, Bertalanffy dizia que o coração pelo coração não teria sentido nenhum se ele não fosse considerado a partir das relações que ele tem com os demais órgãos. O coração só tem existência porque, ou existência e funcionamento, porque existe veia, porque existe sangue, porque existe um pulmão que respira e o oxigênio é levado pelo sangue, traz vida para os outros órgãos e traz a condição de vida para a pessoa humana. Então, a proposta do Bertalanffy é considerar a realidade não a partir de dados elementos, mas que as realidades só podem ser compreendidas quando consideradas as relações, interconexões e interdependência de todos aqueles elementos. E eis que a gente tem aqui nesse esquema uma primeira esfera chamada macroambiente, e a gente pode tomar esse macroambiente como um país, como o planeta Terra, como um estado. E dentro desse macroambiente existe um ambiente menor chamado microambiente, que a título de exemplificação pode ser uma cidade. É nesse microambiente que estão localizadas essas organizações privadas, públicas e do terceiro setor. A inter-relação dessas organizações permitem a vivência das pessoas nesse microambiente. Mas o que a gente não pode desconsiderar, e que é uma das propostas dessa teoria, é que tudo o que acontece nesse microambiente acaba influenciando o macro. E da mesma forma, todas as questões que acontecem no macro, elas também vão influenciar esse microambiente. E nesse processo de influência é que a todo momento esse sistema precisa se autoanalisar, se autogerir, precisa se planejar para que ele consiga manter o seu ciclo dentro de uma busca de equilíbrio. Por isso que a gente não pode furtar o fato de que essas organizações, independentemente de públicas, privadas ou do terceiro setor, elas se auto-influenciam. E é importante que cada uma delas consiga enxergar as outras no planejamento de suas próprias ações. E da mesma forma, entender o macroambiente sabendo de que os seus resultados vão influenciar tanto o pequeno espaço quanto o espaço maior. E muitas das coisas que acontecem nesse espaço maior podem modificar e exigir que as instituições do espaço menor se reinventem ou se replanejem. Essa é a proposta sistêmica e ela é uma proposta muito interessante quando a gente pensa no âmbito organizacional. Uma própria organização pode ser um sistema. Se a gente pensar uma empresa, uma instituição como uma máquina, a gente vai ver que essa máquina é composta por diversos elementos, por pessoas, por fornecedores, por empregados, por líderes, por chefes, por mobiliários, por recursos humanos. E toda essa engrenagem, todas essas peças vão ter que se comunicar e se interrelacionar para gerar um resultado final. E essa máquina, ela influencia e é influenciada. E aí que surge a questão: será que estão nossas organizações em seus processos de gestão desenvolvendo esse olhar sistêmico? Seguras de que elas não estão sós
e que ao passo que elas influenciam, elas também são influenciadas? Essa questão é importante de ser feita porque existe uma tendência do ser humano olhar muito para si e não olhar para o outro. E no contexto organizacional isso é inaceitável, porque muito ou tudo do que se produz é sempre para o outro. Então, a gente vai perceber que as próprias áreas da administração, elas também vão a todo momento trazer respostas desse outro. Um exemplo claro é a própria área de mercadologia. O que, que o marketing busca? O marketing busca saber do outro, do interesse do outro, para que a gente justamente possa planejar, possa organizar, liderar, dirigir e controlar ações que vão gerar aquele produto ideal, com o preço ideal, no momento ideal e com a forma de melhor promoção. Voltando à questão da administração pública, que é o foco de vocês, que são essas instituições que buscam atender às necessidades sociais nas diversas esferas, esfera federal, estadual, municipal, é muito importante que a gente saiba que essa administração pública, ela acontece de duas formas. De um lado, vocês podem ver, num dos quadros amarelos, a administração pública direta, e do outro lado, num outro quadro amarelo, a administração pública indireta. Ambas partem do princípio da condição pública, instituições sem fins lucrativos e que buscam o bem-estar social, o atendimento às necessidades sociais, sejam elas no âmbito micro, municipal, no estadual e no federal. Mas existem algumas pequenas diferenças que valem a pena ser mencionadas. No que tange à direta, a gente pode entender a administração pública direta como todos aqueles órgãos que estão integrados nos diversos âmbitos que visam a gestão pública. Então, são todos aqueles órgãos que pertencem ao município, ao estado e à federação, e que na busca e que buscam o bem-estar social. Então, saúde, educação, segurança, transporte, e aqui a gente pode representar pelas próprias secretarias. O município tem a Secretaria da Saúde, o Estado tem a Secretaria da Saúde. A federação tem o Ministério de Saúde, da mesma coisa, da mesma questão com a educação, com a segurança, com o transporte. Os órgãos públicos pertencentes a ela estão diretamente ligados ao Executivo Federal, Estadual ou Municipal. São órgãos que não têm personalidade jurídica e orçamento próprio, mas que dependem à esfera federal, estadual e municipal, né? Estão subordinados a essas esferas, que é quem passa o repasse do dinheiro para que eles possam desenvolver as suas ações na busca de prover o bem-estar social. Já a administração pública indireta, ela vai representar o conjunto daqueles entes que têm personalidade jurídica própria e que desenvolvem atividades para o governo, seja municipal, estadual ou federal, de forma descentralizada. Não se visa o lucro, se visa também um atendimento social, mas não de forma centralizada, mas descentralizada. Por isso que elas têm personalidade jurídica própria. E representam essa administração pública indireta as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista. As autarquias, elas são descentralizadas e prestam serviços para o poder público. Um exemplo é o próprio INSS. As fundações, elas possuem personalidade jurídica, não visam lucro, mas têm em sua fonte de financiamento os recursos da União. E a gente pode apresentar dois exemplos, como a Fundação Nacional Indígena, o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vejam que todos trazem benefícios sociais, mas com uma gestão descentralizada.
E, por fim, as sociedades da economia mista, que são aquelas sociedades que são autorizadas a explorar a economia sob forma de sociedade anônima. E nós podemos mencionar o próprio Banco do Brasil, aqui em nosso país, e a Petrobras. Então, a administração pública ela vai ter essas duas vertentes. A vertente da administração pública direta, representada efetivamente pela federação, estado e município, e a administração pública indireta por aqueles outros entes com personalidade jurídica própria que, de forma descentralizada, auxiliam as esferas federal, estadual e municipal. E uma vez que a gente pensa em administração pública, e essa é a área de estudo de vocês, seja ela direta ou indireta, é muito importante que esses administradores e essas organizações, elas respeitem premissas básicas. E são 5 as premissas básicas que a administração pública direta ou indireta obrigatoriamente deve seguir. Essas 5 premissas, elas vão formar o que a gente vê do lado no quadro esquerdo, a palavra LIMP. LIMP, como se fosse um acróstico da língua portuguesa, representando as palavras legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A legalidade diz respeito àquilo que é de Estado do Direito, ou como a gente pode chamar de império da lei. O que vem a ser isso? Aquilo que a gente pode e o que a gente não pode. Para nós, civis, indivíduos, de acordo com o artigo 5º da Constituição, tudo que não está proibido está permitido. Então, nós, indivíduos, sabemos que se não está proibido algo, é porque está permitido e a gente pode fazer. Nessa perspectiva da administração pública, direta ou indireta, a questão da legalidade ela é um pouco mais restrita. Além de não poder fazer o que está proibido, o administrador público, as organizações públicas apenas podem executar aquilo que é e está permitido. Então, a gestão pública ela atua de uma forma um pouquinho diferenciada do indivíduo na questão da legalidade. O indivíduo, se não está proibido, ele pode fazer. O gestor público, a instituição, a organização pública, ela nem pode fazer o que está proibido e ela só pode fazer aquilo que está permitido por lei. Como segundo tópico, a questão da impessoalidade, e essa já talvez seja bastante claro para a gente, ela diz respeito que todos esses entes públicos, eles precisam partir da impessoalidade, ou seja, executar ações que sejam do interesse público, que sejam do interesse da sociedade. Por isso que suas obras e ações nunca estão atreladas a uma pessoa, a uma gestão. Mas essa obra, essa ação, ela pertence ao Estado, ela foi executada e feita pelo Estado, ela foi planejada pelo Estado. Terceiro princípio da moralidade ele vai tratar das questões morais e questões morais também que ultrapassam essa moralidade subjetiva de nós, indivíduos. Nós, indivíduos, como quando pensamos em moralidade, a gente pensa muito em ações que nos permitam uma boa convivência. Mas a moralidade da gestão pública, ela é muito mais objetiva. Ela diz respeito a atuar da forma honesta, e existe um decreto de lei de número 1171, que inclusive trata da moralidade do servidor federal e que é utilizada de parâmetro para os demais servidores. Então, a moralidade na gestão pública diz respeito a atuar dentro de padrões da honestidade. Quarto princípio de publicidade
diz respeito ao ato de tornar públicas todas aquelas ações que são desenvolvidas pelas organizações públicas, ou seja, dar à sociedade o conhecimento, a possibilidade de conhecimento de tudo aquilo que se executa. Daí a necessidade de publicação de toda ação em diário oficial. É a publicação que vai trazer a eficácia ao ato público, ou seja, é a publicação que vai torná-lo válido. E como último item, nós temos a eficiência. E a eficiência na gestão pública, ela resultou de uma reforma administrativa, com essa perspectiva inserida como uma premissa da administração pública no ano de 1998, e ela bem que se surgiu como uma espécie de trazer da administração privada algumas características que viessem beneficiar essa gestão pública. E uma delas, ou em especial, é justamente tornar a gestão pública mais fluida e menos burocratizada. Ou seja, permitir que a gestão pública consiga efetivamente executar as suas ações. Que as propostas não fiquem só em projetos, mas que elas tenham um começo, um meio e um fim. Que abenesse a sociedade, que é o resultado esperado das organizações públicas, realmente aconteça. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência são premissas básicas da administração pública, seja ela direta e indireta. E se a gente trouxe ainda há pouco como uma das premissas a questão da eficiência, é importante que a gente traga nesse momento, e já que vocês serão futuros administradores públicos, que nesse intento de alcançar um ou alguns objetivos, os estabelecimentos, as organizações precisam prezar por princípios outros que também são básicos, necessários e que, da mesma forma, são confundidos por nós, civis, cidadãos. Esses três conceitos dizem respeito à eficiência, à eficácia e à efetividade, que devem existir, deve-se trabalhar para que elas existam no âmbito de qualquer tipo de organização. A eficiência, ela diz respeito por fazer as coisas direito, ou seja, eficiência diz respeito à ação, fazer. Eu vou buscar produzir o máximo que eu puder, gastando o menos possível. Vejam bem, ela diz respeito à ação, o que eu estou fazendo, e não se eu vou atingir o resultado que eu espero ou não. Eu vou fazer de uma maneira em que eu produza bem, gaste pouco. Agora, se eu vou ter um resultado positivo ou negativo, eu vou buscar com que essa ação aconteça para que eu possa analisar esse resultado. Quando eu consigo fazer com que a minha ação seja certa, eu tenho a eficácia, ou seja, a realização dos meus objetivos alcançando excelentes resultados. E é aí que está a diferença de eficiência e eficácia, como propõe Maximiano. Eficiência, fazer as coisas corretas, e eficácia, fazer as coisas certas. A eficácia, ela extrapola a eficiência, porque a eficácia já você consegue ter análise dos resultados. Eu consegui, enquanto na outra eu fiz da melhor forma. E nessa segunda, além de eu ter feito da melhor forma, eu consegui excelentes resultados. E por fim, a efetividade, que diz respeito à relação equilibrada e otimizada entre os resultados
alcançados e aqueles objetivos propostos pela organização ao longo do tempo. Ela mais uma vez extrapola o que as outras duas propõem. A efetividade, ela diz respeito a conseguir e ainda manter aquela dada perspectiva. A primeira delas, eu fiz da melhor forma. A segunda, eu alcancei, eu consegui excelentes resultados. E a última delas, além de eu ter conseguido, eu conseguir manter aquela perspectiva. E a gente tem que ter claro que nem toda ação eficiente será eficaz ou efetiva. Aquele processo lá do slide anterior, de que precisamos planejar, organizar, liderar, dirigir e controlar, ver os resultados, e que esses resultados vão retroalimentar esse sistema todo o tempo, são essas ações: planejar, organizar, liderar, dirigir e controlar, que, se de forma adequada, correta, harmônica, vão propiciar o atendimento dessas três condições. Vão fazer com que as organizações sejam eficientes, eficazes e sejam efetivas. E aqui, buscando finalizar a nossa aula de hoje, a gente faz mais um esqueminha, agora considerando essa esfera amarela, a nossa organização, e a esfera verde, o ambiente do entorno, que é composto pela sociedade, por outras organizações e pelo próprio governo. Vejam que dentro da nossa organização, que está na cor amarela, nós temos em cor diferente a palavra administrador, e é aí que a complexidade do papel do administrador. Esse administrador, ele se envolve, se relaciona e tem uma interdependência com inúmeros outros elementos que fazem parte da organização. O administrador tem relação com dinheiro, com equipe, com estrutura, com conhecimento, com tecnologia, com pessoas, com equipamentos, com informação. E todos esses elementos também se relacionam entre si. É justamente essa relação desses elementos que vai gerar o resultado da empresa, que é a produção do bem ou serviço, e que a gente aqui denomina de output, e que o que se espera é que esse resultado ele nasça pelo trabalho conjunto dessa engrenagem, e que esse trabalho tenha sido eficiente, eficaz e produza uma efetividade. É esse output que chega ao consumidor dessa modalidade de organização, e que toda essa atuação organizacional ela vai influenciar a sociedade, outras organizações e o governo, da mesma maneira que sociedade, organizações e governos também vão influenciar essa organização. Por isso que a gente não tem como considerar uma organização como se ela estivesse num vácuo. Ela se encontra num ambiente muito maior, de alta complexidade. As organizações têm todas as suas relações internas, mas ao mesmo tempo essas relações internas influenciam o meio externo e o meio externo influenciam esse processo, essa produção que acontece intra-organização, seja ela pública, privada ou do terceiro setor. Resumindo, na videoaula de hoje, então, nós pudemos trabalhar um pouquinho o conceito de administração e organização. Vimos a administração como uma ação conjunta no intento de alcançar um objetivo, de alcançar metas através da utilização de recursos humanos, financeiros, materiais. Vimos a administração como sendo um conjunto de diretrizes, estratégias e instrumentos para o bom andamento da organização. Apresentamos os tipos de organização e suas principais peculiaridades, as privadas, as públicas, dividida em direta e indireta, e as do terceiro setor. Foi feito um convite a vocês para que pudéssemos já
buscar uma compreensão sistêmica, holística, mais totalitária desse ambiente organizacional, entendendo como um local de trocas de interdependência, de relações que influenciam e são influenciadas pelo macro e pelo microambiente, as subdivisões da administração pública, como ainda mencionadas, e os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade tão inerentes e também como princípios da administração. As referências aqui utilizadas foram o próprio livro, o texto da disciplina de vocês, o livro de Megginson, Administração, Conceitos e Aplicações, o livro de Maximiano, Teoria Geral da Administração da Revolução Urbana à Revolução Digital, e o livro da Kowalska, Introdução à Administração. Esses livros podem ser buscados na biblioteca de vocês, mas da mesma forma, é importante eu mencionar mais uma vez, que junto da liberação dessa videoaula, serão disponibilizados para vocês materiais de apoio para a leitura. Eu agradeço a oportunidade de poder dividir um pouco do meu conhecimento com vocês e de participar desse processo de ensino e de aprendizagem. Saibam também que nós, professores, aprendemos muito a partir do momento em que nos abrimos para ensinar. Nos vemos na próxima aula e até breve. Meu abraço.